Fala galera, eu sou o Tabs e essa semana eu terminei de ler O Poço da Ascensão, o segundo livro da saga Mistborn do Brandon Sanderson. É uma série que eu tô gostando bastante e esse segundo livro me pegou de um jeito que eu não estava esperando muito não. Um spoiler já sobre a minha opinião sobre esse livro, eu amei, pra mim foi melhor do que o primeiro e o final me deixou de queixo caído, com muita vontade já de começar o terceiro e último livro dessa saga. Mas antes de começar de fato o próximo livro, eu tenho que trazer a review aqui pra vocês, enquanto o livro ainda tá bem quentinho aqui na minha cabeça, pra falar tudo que eu achei desse segundo livro de Mistborn, O Poço da Ascensão. O livro começa um ano após o Império Final, que é o primeiro livro, e vai acompanhar a gangue do Kelsier enquanto eles tentam administrar Luthadel com Elend como rei. A cidade agora está sitiada por exércitos inimigos que viram a fraqueza desse novo governo e estão ali para tomar a cidade que antes era do Senhor Soberano. Nesse um ano que o Elend está no poder como rei, ele vem tentando fazer muitas mudanças. Os Skys agora são livres e ele tenta dar um pouco mais de poder para o povo, para que eles escolham um pouco mais dos sentidos para onde esse novo governo vai seguir. E é aí que começam todas as intrigas. Embora o Elend seja uma boa pessoa, as coisas não vão mudar da noite pro dia. E tem muita discordância em relação à forma como ele está lidando com tudo. E muitos vão ver como fraqueza. E isso vai gerar um dos principais conflitos desse livro, que é sobre ideologias, sobre quem deveria governar. Muitos querem tirar o poder do Elend, muitos querem botar o poder na mão de tiranos e muitos querem tentar manter o que o Elend construiu. E são essas discordâncias que vão gerar um dos principais conflitos dessa primeira parte do livro, que é em relação à identidade. A gangue do Kelsier que está ali está lidando com o legado que ele deixou, mas não estão sabendo direito como fazer, qual é o papel deles dentro de tudo isso. Eles tinham o plano de depor o Senhor Soberano e acabar com o Império Final. Eles conseguiram, mas e agora? O que está acontecendo? O que eles fazem agora? Eles não são governantes, mas ainda assim eles acreditam no que o Kelsier criou, então eles querem manter essa mudança daqui pra frente, mas eles não sabem como é que eles fazem isso. Então a gente vai ter o Elend tendo que decidir se ele vai continuar sendo esse filósofo, esse pensador, ideologista, ou se ele vai realmente começar a agir como um rei. A Vin também vai estar do lado dele, tentando se entender nessa nova posição, se ela é uma nobre, se ela é uma Scar ainda, ou se ela é essa arma nascida da bruma que vai ser usada pelo Elend a partir de agora, ou se ela é uma herança religiosa deixada pelo Kelsier, o sobrevivente. Além dos outros membros que também estão ali tentando se entender nessa nova posição deles. Tá todo mundo tentando se encontrar. E no meio de tudo isso, o plot vai se desenvolvendo para uma coisa um pouco maior, que é em relação às mudanças que estão acontecendo no mundo depois que o Senhor Soberano caiu. Não só politicamente as coisas estão mudando. No final do livro passado, o Senhor Soberano caiu, mas antes disso ele deixou uma última mensagem para Vin, como se ele estivesse guardando a humanidade de alguma coisa mais perigosa do que ele. E com as coisas que estão acontecendo agora no mundo, a gente começa a se perguntar se realmente isso era verdade. Então a história vai trazer muitas reflexões legais sobre o papel de cada um nesse novo mundo, enquanto desenvolve um novo perigo, uma nova mudança, algo que pode ter muito mais impacto na humanidade em geral. Esse livro ele tem um ritmo um pouco mais lento sim, em relação ao primeiro, quando a gente fala sobre ação, batalhas e lutas épicas. Mas isso, na verdade, não é um problema para mim, porque ele tem muitas questões políticas, ele tem muitas questões relacionadas aos personagens em si. Então, para mim, a intriga entre os personagens, entre os inimigos, entre os exércitos, para mim é tão ação quanto, e foi muito mais interessante, inclusive. Além de ter, sim, várias cenas de ação e batalhas muito legais também de acompanhar. É um livro tenso, cheio de momentos emocionantes e vários momentos de te deixar com o queixo caído. O desfecho dessa história é daqueles que tu não consegue largar o livro, tu vai ler 300 páginas seguidas até tu conseguir as tuas respostas, porque afinal nada que não for gravado em metal pode ser confiado. Eu tentei escrever de modo geral o que eu achei desse livro, o que ele me fez sentir. Eu escrevi essa review logo depois de eu terminar de ler. Eu desliguei o Kindle, levantei da rede e fui escrever porque eu simplesmente estava em choque. Eu nunca me senti tão ansioso para começar o próximo livro de uma série que nem eu me senti quando eu terminei de ler esse livro. O final dele é tão bom que me fez repensar em cada detalhezinho sobre o que eu estava lendo até agora
e com certeza vai me fazer reler depois que eu já tiver terminado toda essa série. A complexidade de tudo que foi revelado deixou a história muito mais interessante. Todos os mínimos detalhes da história estavam voltando para minha cabeça enquanto eu estava lendo as últimas linhas do livro ali e eu não conseguia fechar minha boca de tanto que eu estava... Caraca! E é por isso que eu vou ter que colocar uma sessão de spoiler na segunda parte desse vídeo, porque tem muita coisa que eu ainda quero falar sobre ele que não tem como falar sem dar um pouquinho de spoiler. Então estejam avisados, a partir desse ponto darei alguns spoilers sobre o livro 2 da saga Mistborn, O Poço da Ascensão. Realmente eu fiquei muito interessado no livro desde o início, ele já começa no meio do pagode. O pai do Elend, o Straff, já está na frente da cidade assim que o livro inicia, a ponto de atacar e tomar tudo que o Elend construiu. E logo depois chega um outro exército que também está ali para invadir Luthadel, e eles criam um tipo de impasse, então nenhum deles pode atacar sem ser destruído pelo outro exército. Mas é claro, isso vai causar um pânico tremendo em todo mundo que está envolvido, em todo mundo que está dentro da cidade. E esse medo, esse pânico vai ser um grande ponto de mudança para o povo que está dentro da cidade. Porque para os Scar, mesmo que eles saibam que com o Senhor Soberano eles não tinham liberdade nenhuma, e agora eles estão podendo fazer o que eles querem, muitos vão pensar sobre como é difícil mudar. O novo sempre vai ser desconfortável para algumas pessoas, então mesmo que eles soubessem que o Senhor Soberano controlava eles com medo, com punição em relação a tudo que eles faziam fora do normal, ainda assim muitos vão ver isso como mais confortável do que simplesmente aceitar a mudança. Afinal, eles nunca tiveram essa liberdade. O Senhor Soberano controlava tudo o que eles pensavam e tudo o que eles podiam fazer, utilizando ensinamentos mentirosos e se utilizando de uma religião voltada para os seus feitos e como ele salvou toda a humanidade, se colocando num patamar de Deus. E isso vai fazer com que muitos Scar queiram um tirano de volta no poder para trazer um pouco essa sensação de controle de volta. E isso vai ser muito interessante porque faz alusão a algumas coisas que a gente está vivendo hoje em dia, em relação ao controle de massas, à propaganda e à rejeição ao progresso. Para alguns vai ser difícil passar por alguns momentos de seca e de sacrifício. Muitos vão querer voltar àquela época onde tudo era bem controlado e eles vão querer conservar aquilo que sempre foi, mesmo sabendo que isso vai tirar toda a liberdade que eles têm agora. E isso é uma coisa que foi muito reforçada pelos atos do Senhor Soberano. Muitos dos Scar não sabem nem o que é se rebelar ou ter liberdade. Esses conceitos foram tirados deles por uma força avassaladora que impedia o pensamento crítico e qualquer coisa que fosse fora da norma criada. Então a gente também vai ter que acompanhar um povo Scar dentro desse ambiente de mudança e se entendendo também sobre o que eles são agora que eles não são os escravos do Senhor Soberano. E agora eu vou falar sobre um outro personagem que apareceu durante esse segundo livro, um personagem bem misterioso e que no início era só chamado por Vigilante pela Vin. E no início eles não interagem muito, de vez em quando eles se enfrentam, mas parece não ser nada sério, eles sempre fogem no final, e parece que eles estão tentando se entender um pouquinho, entender o outro, talvez entender o ponto fraco um do outro. Mas depois a gente vai descobrir que ele é o meio-irmão do Elend, ele é um dos bastardos do Straff Venturi, um dos vários bastardos inclusive, ele mantém vários filhos para que ele talvez consiga ter filhos que tenham poderes, talvez ter filhos brumosos. Então ele vai agir como o nascido da bruma dos Venturi, mas ainda assim ele é uma figura muito instável. Ele foi criado na miséria, longe da realeza Venturi, e em certo momento ele também esteve nas mesmas minas que o Kelsier sobreviveu. Então ele é bastante volátil e o controle que o Straff Venturi tem sobre ele é completamente emocional. O Straff inclusive tem muito medo dele, mas ele não mata o Straff simplesmente porque é o pai, mesmo tendo uma voz na cabeça dele que está o tempo todo falando para ele matar todo mundo. E aqui entra um problema que algumas pessoas veem nesse personagem do Zane, que é o clichê de se ele escuta vozes, então ele é doido. Mas desde o início eu achei que a relação dele com essa voz da cabeça era um pouco estranha e não me remetia simplesmente a ser doido. Mas eu tô me atropelando um pouquinho, já eu chego nesse ponto. Por ele ter sido muito solitário, ele aparenta ter muitos ciúmes do irmão, do Elend, e também do pai. Mesmo que ele comece depois a manipular a Vin para que ela não ache isso dele.
ele vai ver nela uma pessoa semelhante e que talvez eles dois possam se juntar para ela suprir aquele vazio que ele tem dentro dele. E ele vai manipular bastante a Vin, inclusive porque ela está passando por momentos muito difíceis em relação à relação dela com o Elend e também em relação ao papel dela no meio de tudo isso, porque ela talvez seja o herói das eras, talvez ela seja só uma assassina, talvez ela queira ser uma nobre, ou ela queira voltar a ser uma Scar. Ela tá com um monte de problema dentro da cabeça dela que ela tá tentando se descobrir. E aí o Zane vai criar esse romance dentro da cabeça dela, onde ele vai poder salvar ela e ela vai poder salvar ele. Mas nunca foi um triângulo amoroso. Isso tudo foi dentro da cabeça dele. E acaba que quando ela rejeita ele, ele simplesmente parte para cima dela. E aí vai ter esse embate entre dois nascidos da bruma muito poderosos, que vai resultar na morte dele no final. Mas aí é no leito de morte dele que aquela voz que estava na cabeça dele simplesmente volta e fala que no final ele não era realmente doido, não. Então a gente fica naquela de onde veio essa voz, o que é isso, e talvez ela tenha alguma coisa a ver com o final do livro, mas, de novo, já eu chego lá. Agora a gente vai ter o arco do Sazed, que pra mim é o mais interessante de todos, porque ele é um Terrizano e então o papel dele seria guardar o conhecimento e passar o conhecimento adiante para as pessoas que ficaram na era escura do Senhor Soberano. Mas isso é de acordo com a cultura de Terris. Então ele vai começar a duvidar dele mesmo e desse papel que ele tem a exercer. Ele começa a pensar que talvez ele queira algo a mais, já que 1 ano atrás ele estava ajudando uma rebelião a tomar o poder do Senhor Soberano. Então quando ele encontra uma pista sobre o que pode ser o Herói das Eras, sobre o que foi o Poço da Ascensão e um pouco sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo, vai ser a desculpa ideal para ele voltar para Luthadel e continuar os estudos dele e participar de tudo que está acontecendo de novo. Ele vai começar a desvendar alguns mistérios sobre as brumas, sobre as profundezas, e aí a história vai começar a ter um pouco mais de peso, porque o problema agora talvez não seja só quem vai tomar o poder de Luthadel. Agora talvez tenha alguma coisa que vai acabar com o mundo, que vai colocar toda a humanidade em perigo. E todos esses estudos vão começar depois que o Sazed encontra os relatos de um antigo Terrizano que fala sobre o possível Herói das Eras que existiu há muitos anos atrás. E aí, junto com tudo que está acontecendo com a Vin, dela tá vendo os espectros nas brumas e ouvindo o Poço da Ascensão, o Sazed vai começar a duvidar sobre as suas crenças e sobre as crenças do povo dele. E aí tudo vai ficar um pouco mais confuso até a gente chegar no final. E esse final... Nossa, como eu amei esse final. É um Sunderland perfeito que me fez recapitular cada linha que eu tinha lido até agora. Nos foi mostrado as profecias do povo terrizano, ao poder do Poço da Ascensão, que deve ser controlado, mas não deve ser mantido. A gente foi mostrado as profundezas, que talvez sejam as brumas, e ao Herói das Eras, que vai ser aquele que vai destruir o mal e trazer o mundo de volta à luz. Mas tudo isso no final vai ser uma grande mentira, um grande esquema de uma entidade que está na verdade presa dentro do Poço da Ascensão. Uma entidade aparentemente muito poderosa, que mesmo presa dentro do poço, ainda conseguia influenciar a realidade do mundo. Então ela influencia a história desde o início. As profecias do Herói das Eras são todas falsas. Um plot para fazer com que o herói entre no poço para libertar o poder, que é o que acontece com a Vin. Essa entidade ia mudando de pouco a pouco as profecias e como as pessoas entendiam as profecias para acelerar o processo de ser libertada no mundo. E agora que aconteceu, as brumas continuam aparecendo de manhã e matando todo mundo. E é com isso que a gente vai se deparar no próximo livro. E eu não vejo a hora de começar para chegar nesse desfecho e descobrir o que é essa coisa e como a Vin e o Elend vão lidar com esse novo perigo. Mas é isso, galera. Essas foram as minhas impressões, foi tudo que eu achei sobre esse livro. E pra mim tá sendo um dos favoritos do ano. No final do ano eu vou fazer o meu top 10 e eu tenho certeza que esse livro vai estar lá no alto, porque eu realmente gostei muito do início ao fim, sendo que o final foi uma das melhores coisas que eu já li. Então fica ligado para as minhas próximas reviews também, não deixa de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para você não perder as minhas próximas reviews. E comenta aí embaixo também o que vocês acharam do Poço da Ascensão e o que vocês esperam encontrar no próximo livro também. Até a próxima!